Na Boca do Povo volta aqui pela Itaberá 98,7 FM da Rede Bandeirantes de Rádio, agora para falar um pouco mais sobre esporte, hoje destacando a equipe de basquete masculino de Blumenau, que amanhã estreia no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino em Brusque, para falar sobre essa abertura da temporada do basquete masculino. Estou recebendo Vinícius Gobor, que é atleta e também técnico da base da equipe da APAB Basquete Masculino aqui de Blumenau, para falar sobre esse início de temporada. Vinícius, obrigado pela participação. Obrigado, Jorge. Obrigado aos ouvintes. Bom dia para todo mundo. Vamos aí falar um pouco sobre o nosso basquete e sobre a nossa estreia do Campeonato Brasileiro e dos projetos da base também. Bom, o Campeonato Brasileiro começa amanhã. O Campeonato Brasileiro é a segunda divisão do basquete nacional, né? E aí tem a primeira divisão, que é o sonho da equipe de Blumenau, voltar aí ou disputar a primeira divisão do basquete masculino. E como é que começa, né, essa caminhada? Amanhã em Brusque. Isso, amanhã a gente estreia contra a equipe de Brusque, lá em Brusque. É um jogo complicado, é um jogo que a gente sabe que é um clássico, né? Um clássico regional em todos os esportes. Blumenau e Brusque aqui acaba sendo um clássico, e no basquete não é diferente. É um campeonato difícil, é um campeonato que nos últimos 2 anos acabou sendo sediado por questões ali de volta da pandemia, de estruturas das equipes também. Ele acabou sendo sediado, e esse ano ele é dividido em 2 chaves e turno e retorno dentro da chave. Então, não temos margem assim para erro nessa primeira fase de grupos. São 4 equipes que classificam de 5 que tem em cada grupo. Mas desde o primeiro jogo a gente tem que buscar sempre a vitória para conseguir a melhor classificação possível e ter as vantagens nos playoffs. Bom, além de Brusque, né, o grupo de Blumenau é composto por mais que equipes? Nosso grupo tem Brusque, nós, Araraquara, que é de São Paulo, Osasco, também de São Paulo, e Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Quantos times passam para a próxima fase? São 4 equipes de cada grupo que passam, aí é feita uma quartas de final em melhor de 3 jogos, uma série de melhor de 3 jogos. Então, quanto melhor a gente classificar aqui, classificando em primeiro ou segundo, a gente tem a vantagem de jogar 2 jogos da série melhor de 3 em casa. Isso pra gente é bem importante. E aí, passando das quartas de final, ele é feito um quadrangular final, onde o campeão ganha o acesso para a primeira divisão. Só o campeão sobe para a primeira? Só o campeão sobe. É difícil, né? Uma vaga só, a concorrência é muito grande, são equipes de todo o Brasil. O polo do basquete brasileiro ainda é São Paulo, né? Sim, ainda São Paulo. Principalmente do masculino, né? Isso, ainda São Paulo tem, se não me engano, quase 10 equipes na primeira divisão. E nesse nosso campeonato também não é diferente. São 2 no nosso grupo e 2 no outro grupo. Que equipe é essa que representa Blumenau nesse campeonato brasileiro, né? São jogadores, atletas formados na base aqui, vêm jogadores de fora, né? Que estrutura de time nós teremos como representante a partir de amanhã no Campeonato Nacional? Temos um time que se conhece há bastante tempo. A gente conseguiu manter a base do ano passado. Temos atletas formados em Blumenau. Eu sou um deles, o Lucas Lima também. E isso traz uma identidade boa para a nossa equipe. E tem uma mescla boa também de 2, 3 jogadores mais experientes com uma garotada que tá buscando seu espaço no cenário, e isso é bem importante. E quais são as principais equipes a serem vencidas nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho que, se tratando do nosso grupo, é um grupo bem equilibrado. Temos a equipe de Osasco e Araraquara também, que mantiveram a base do ano passado. Então são equipes experientes, equipes que jogam junto há bastante tempo, tem vantagem nisso. Tem a equipe de Santos no outro grupo, que também é uma equipe que contratou bastante, que mudou bastante, então é uma equipe perigosa. Mas acredito que a gente entra com uma chance muito boa de buscar o acesso de novo esse ano, sendo que nos últimos 2 a gente acabou batendo na trave, né? Vamos ver se nesse ano, né, 2023, é o ano do basquete masculino de Blumenau.
também. Quando joga em casa, né? Qual é a casa do basquete masculino de Blumenau? Segue sendo o Ipiranga? Não, para os jogos do adulto, a nossa casa vai ser o ginásio do Galegão. O Galegão. O Campeonato Galegão. Nacional é no Galegão. Isso, os jogos do adulto do Campeonato Nacional vão ser no Galegão. A casa do basquete é o Ipiranga por ser onde formam os jogadores, por ser onde a base trabalha, isso há muito tempo. Eu posso dizer que há 22 anos eu fui um que saí de lá. Certo. Por falar em base, vamos falar um pouco do projeto de base do basquete masculino de Blumenau. Blumenau é conhecida também pela formação de atletas, por trabalhar bem na base de várias modalidades, né? E o basquete é uma delas, né? E você trabalha com a base do basquete masculino aqui em Blumenau. Como é que tem sido esse trabalho? Onde é que vocês estão promovendo esse tipo de trabalho? Eu comecei esse ano, tive a oportunidade, recebi o convite de começar estagiando ali na equipe do Sub-13. Para mim é uma vontade, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar tentando ensinar, passar um pouco do conhecimento que eu obtive durante os anos da carreira. Como você falou, a gente tem uma história longa, temos mais de 10 jogadores que foram formados aqui em Blumenau, que já passaram por seleções brasileiras de base, por seleção adulta. E o projeto ele é para criar atletas, mas também para criar cidadãos, né? A gente sempre fala que é muito importante caminhar junto o esporte com a cidadania, com a criação de jovens que, se não forem para ser atletas, serão boas pessoas. O trabalho é feito lá no Ipiranga, com as equipes de competição, desde a categoria do Sub-10. Então, temos Sub-10, 12, 13, 15, 17 e 19. Temos também o Sub-22, mas esse acaba treinando um pouco mais com o adulto. E temos mais de 4 técnicos trabalhando nessas funções, nessas categorias. Temos também polos em algumas escolas. Então, sempre tentando agregar, trazendo mais crianças para que a gente consiga lapidar os jovens e mais para frente consigam ter novos nomes surgindo para defender a nossa cidade. E o basquete é uma modalidade que chama a atenção das crianças? Chama porque tem ficado... É muito mais fácil hoje em dia acompanhar o basquete. Nós temos a própria Liga Nacional com jogos transmitidos, né, via YouTube, via 4 canais de televisão. A NBA também transmitida de inúmeras formas hoje em dia. Então a criançada tem acompanhado bastante e acaba indo lá para começar a fazer parte, para começar a entender, para começar a aprender um pouco mais sobre o basquete. Bom, além do estilo de jogo, tudo que a gente já sabe, né? Mas o que o basquete diferencia mais também para outras modalidades, né? É esse contato que tem, o basquete se assemelha um pouco ao futebol junto com o handebol, né? Que são modalidades de mais contato físico, né? A gente comenta um pouco que o basquete ele soma alguns esportes, né? Ele tem umas características do handebol, por ter um contato físico não tão liberado quanto o handebol, mas tem também. E a questão do futebol, de coberturas, de entendimento de estratégia, de parte tática. O basquete ele evolui muito as crianças a pensar. Esse é o meu entendimento do jogo. Rápido, né? Eu acho que assim, a gente tem um tempo para atacar. São 10 jogadores em um espaço curto de quadra, então nós precisamos ser atléticos e pensar bastante para criar os espaços dentro da quadra. Você é uma cria de Blumenau, já disse que nasceu lá no Ipiranga para o basquete há 22 anos e de Blumenau foi para o centro do basquete, que é São Paulo, né? Como é que foi essa fase da sua carreira? Você foi bem jovem para São Paulo, né? Como é que foi essa passagem? O que você ganhou de experiência jogando no grande centro do esporte do país? Eu comecei jogando basquete com 10 anos, lá dentro do Ipiranga, nas escolinhas. Comecei com o Sergião lá. Não sei se ele vai ficar chateado comigo quanto a isso, porque vai entregar um pouco da nossa idade. Mas com 16 para 17 anos eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e para o Clube Paulistano lá,
onde eu fiquei 5 anos, onde eu terminei a minha base e comecei a minha carreira profissional lá dentro do clube. Foi uma experiência incrível para mim, saindo de Blumenau, uma cidade teoricamente pequena, com 300, quase 400 mil habitantes, indo direto para São Paulo, capital. Morando sozinho e assim, foi quando realmente entrou na minha cabeça a questão de vou me profissionalizar, quero ser jogador de basquete. Tive a oportunidade também de passar por algumas seleções brasileiras de base, então fui ao longo do tempo adquirindo conhecimento, aprendendo mais sobre basquete, sobre a vida. Então, para mim, foi muito importante ter um clube onde abrisse as portas aqui em Blumenau para um esporte, para mim, que foi o basquete, para poder viver disso aí, como eu falei, há 22 anos. E uma experiência e tanto, né? Uma experiência e tanto. Agora, o Brasil já teve representantes na principal liga de basquete do mundo, a NBA. Blumenau já teve representante, né? Que é o Thiago Splitter. O que falta, na tua opinião, né? Para o basquete brasileiro deslanchar de vez? Olha, é um pouco complicado essa resposta, assim, porque ela acaba sendo um pouco mais longa. Tentando resumir, eu acho que o apoio que a gente vem conseguindo através da Liga e agora da Confederação, que é o campeonato que a gente vai disputar, tem sido muito importante. Abrir os olhos para as empresas, para os apoiadores, de que o basquete é um esporte que tem um rendimento, que é um esporte de alto rendimento, e tão importante quanto no nosso país o futebol, o vôlei tem sido. Eu acho que quanto mais a gente abrir a porta para novos atletas, para novas pessoas participarem, começarem a fazer parte do basquete, nós vamos ter mais chance de tanto lançar jogadores para fora, quanto a nossa seleção, por exemplo, que conseguiu a classificação para o Mundial há 2 semanas atrás, para que volte aos tempos de antigamente. Querendo ou não, somos um país bicampeão mundial de basquete. E o basquete surgindo, né, mundialmente, ele atrai mais adeptos ao esporte. Bom, o centro do mundo no basquete é os Estados Unidos, e a atual escola americana está focada agora na conversão dos arremessos de 3 pontos, né? Agora se foca muito nisso. E isso já está influenciando no basquete brasileiro e até na base do basquete brasileiro também? Influencia porque na base, por exemplo, é onde as crianças acompanham mais os jogos. Então, é claro que tem as cestas plásticas, que são as enterradas, as pontes aéreas, mas hoje em dia também é muito nítido que as crianças treinam e gostam de tentar a bola de 3 pontos. Eu acho que na questão do profissional também mudou bastante, porque se trabalha agora em torno de volume. Teoricamente, quanto mais ponto você tenta, mais ponto você acaba fazendo. E a bola de 3 ela vale mais que a bola de 2. Sou até um pouco suspeito para falar que é uma parte do jogo que eu gosto e eu tenho uma característica nisso. Então, mudou-se bastante o jogo, sim, por exemplo, quando eu comecei a jogar para agora. A bola de 3 tem sido muito mais valorizada. As jogadas são mais ensaiadas para dar essa possibilidade, né, do arremesso a longa distância. E aí quem tem a mão mais certeira começa a ganhar mais destaque, né? Isso, como você falou, as jogadas elas são preparadas mais para isso do que como era antigamente para a cesta de mais perto. Então, é treino. Como já dizia Oscar antigamente, era mais de 1000 arremessos por dia. Então, é treino, é prática e quem treina mais sai na frente quanto a isso. O que é necessário para ser um bom jogador de basquetebol? Olha, eu acho que é uma união de tudo. É uma união de atleticismo, porque é um esporte que você precisa de tiros curtos, de salto, de mudança de direção rápida e muito entendimento. Como a gente falou, a gente precisa ser mais esperto do que a defesa adversária para conseguir criar os espaços. Então, acho que é uma mescla boa de atleticismo com mentalidade.
Isso é importante, sempre é importante. Então, amanhã em Brusque, estreia de Blumenau, a PAB Blumenau no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Vinícius, torcemos muito pelo sucesso da equipe masculina de basquete nessa competição. Quem sabe não é esse ano que a equipe sobe de divisão e vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Obrigado pela sua participação, uma ótima semana. Obrigado, esperamos e trabalhamos bastante para isso, para que a gente consiga a vaga para a primeira divisão esse ano. E só lembrando, amanhã a gente estreia contra a Brusque fora de casa e o nosso primeiro jogo em casa é no domingo, dia 12, às 4 horas da tarde, contra a equipe de Araraquara, no ginásio do Galegão. Maiores informações ali sobre ingressos e essas coisas, acompanhem ali nossas redes sociais, que é @basqueteblumenau no Instagram, que logo devem sair as informações sobre os ingressos e espero que toda a comunidade, toda a cidade de Blumenau compareça lá para torcer e acompanhar a nossa equipe. Um abraço, boa estreia. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Vinícius Gobor, atleta e técnico da equipe de base da PAB, basquete masculino de Blumenau, conversou com a gente, agora 11h52.